É a gente aprender o que tem de mais importante para acelerar a sua carreira, considerando especialmente mudanças tecnológicas que vêm por aí. O meu nome é Ronaldo Lemos, eu sou professor, trabalho nessa área de tecnologia há muito tempo, fiz um marco civil da internet aqui no Brasil e, além disso, dou aula em Colômbia e vou dar aula no ano que vem na Universidade de Pequim. Então, estou aqui na FIA hoje para trocar ideia com você sobre a questão de como a tecnologia impacta a sua carreira e o que você precisa saber de básico para poder se transformar num profissional que está pronto para essas mudanças. Então vamos lá. Para a gente trabalhar esses assuntos, eu fiz aqui uma apresentação onde eu vou dar alguns aspectos sobre da onde a gente está vindo da tecnologia e para onde a gente está indo. Se a gente está num momento de mudança tecnológica, nada mais importante do que a gente entender essas mudanças, porque são elas que vão permitir a gente até se adaptar, tomar decisões para fazer o melhor para nossas carreiras. Então vamos começar aqui, primeiro com uma breve apresentação sobre a história da tecnologia, tá? Esse aqui que está na tela é o diretor da primeira empresa de tecnologia que a gente pode considerar, que é uma empresa surgida no século XIX, que é nada mais, nada menos do que a Western Union, empresa de telégrafo, né? A primeira empresa de telecomunicações surgida lá no século XIX. O nome dele é William Norton, ele foi muito importante para a expansão do telégrafo, né, nos Estados Unidos, e quando ele viu a chegada de uma tecnologia concorrente, no caso o telefone, né? Antes, só lembrando, as pessoas se comunicavam lá pelo telégrafo, depois chega o telefone, que era uma tecnologia para a época revolucionária, disruptiva, né, como a gente gosta de dizer, onde as pessoas podiam se comunicar por voz. Ele viu aquela tecnologia e falou a seguinte frase: esse tal de telefone é um brinquedo que tem muitos defeitos para que possa ser considerado um meio sério de comunicação. Então, quando ele viu o telefone, ele falou, isso aqui nunca vai dar certo. E, obviamente, como a gente sabe, ele estava totalmente errado, estava equivocado. Até hoje, a gente tem um telefone chegando nas nossas casas. Até hoje, inclusive, chega aquele par de fios de cobre, né, na casa de muita gente, que é praticamente a mesma tecnologia de quando o telefone foi inventado. Então, ele estava errado. E a gente vai pensar daqui a pouquinho por que ele fez esse erro. Mais para frente, outro diretor de empresa de tecnologia, esse que está aqui na tela, agora já nos anos 70, tá? Esse aqui, ele é o Ken Olsen, que é o diretor da DEC, a Digital Electronic Computers, uma empresa que fabricava aqueles computadores mainframe, computadores que eram feitos ali, que ocupavam às vezes uma casa inteira, né? um quarto inteiro, um computador muito grande. E ele, da mesma forma, quando viu a chegada do computador pessoal, que estava sendo inventado ali naquele momento, né, aquele computador que a gente tem em casa, computador que pode ser utilizado por uma pessoa só, etc., ele falou uma frase que também marcou época. Ele disse o seguinte: não existe qualquer razão para que uma pessoa tenha um computador na sua casa. Só por curiosidade aqui, quem é que tem computador em casa aqui dos nossos alunos? Levanta a mão, por favor. Bom, todo mundo. Tem uma pessoa aqui que não tem, né? Mas deve ter o computador de outras formas. Mas o que é interessante é que hoje, não só a gente tem computador na nossa casa, mas a gente tem computador em todo lugar, né? O computador ele foi miniaturizado e ele está presente em todos os lugares da nossa vida. Então, ele também errou. Isso aqui é uma frase que previu de forma absolutamente equivocada, não só o futuro da tecnologia, mas o futuro da empresa dele, né, que teve que se adaptar a uma mudança muito radical com a chegada do computador pessoal. Por fim, mais próximo agora da gente, esse que está na tela é um dos últimos diretores da Microsoft, que no caso é o Steve Ballmer. Ele foi diretor da Microsoft. E o que ele falou quando viu a chegada do iPhone, né? A Apple foi lá e inventou o iPhone, que foi revolucionário, e quando ele viu aquele aparelho, ele também soltou uma frase muito interessante.
Ele disse o seguinte: não existe nenhuma chance de que o iPhone se torne um sucesso de mercado. E ainda enfatizou dizendo, nenhuma chance. Quem tem iPhone aqui, só por curiosidade? Ó, muita gente. Tem mais gente com iPhone do que computador, né? Tá até curioso isso. E, obviamente, estava completamente errado, né? O iPhone mudou não só a forma como a gente se comunica, mas mudou empresas, mudou negócios, fez a gente entrar no mundo de mobilidade. Só existe aplicativos de entrega de comida ou de pedir um carro hoje por causa da invenção do iPhone. Então foi uma invenção muito profunda e, obviamente, o Steve Ballmer da Microsoft errou feio quando fez essa previsão. Com isso, a gente tem que se perguntar o seguinte: se CEOs de empresas gigantescas da época erram, por que eles erram e o que a gente pode fazer para a gente não cometer esses mesmos erros, né? Então, eu acho que esse ponto é muito importante. Por que eles erraram? A razão é a seguinte: pode ter certeza que não foi por burrice, não foi por ignorância, não foi por nenhuma falha pessoal. Pelo contrário, essas pessoas que eu mostrei aqui eram algumas das pessoas mais bem informadas da sua época, pessoas que sabiam exatamente o que estava acontecendo, tinham recursos, tinham pessoas inteligentes próximas trabalhando e mesmo assim foram incapazes de prever o futuro imediato do que ia acontecer. Então o erro, ele acontece por causa da complexidade que é a inovação tecnológica. A tecnologia, ela é um fenômeno complexo e que, especialmente agora, se transforma muito rápido. Então, o primeiro ponto é esse, complexidade. Segundo ponto é a questão da assimetria da informação. Tem gente que está enxergando uma coisa, tem gente que está enxergando uma coisa completamente diferente. Então, um desses executivos aqui podia estar enxergando um conjunto de informações que não necessariamente era o que ia dar certo. Então, a assimetria, ela acontece ainda hoje. Tem até uma frase que eu gosto muito do escritor de ficção científica William Gibson, que diz que o futuro já está entre nós, só que ele se encontra mal distribuído. Tem gente que está no futuro, talvez a China em algumas coisas esteja no futuro, e tem gente que ainda está vivendo uma realidade mais antiga. Então, a assimetria é importante. É por isso que é importante também fazer um curso como esse aqui, porque é um curso que tenta nivelar o nível de informação, especialmente para quem quer se adaptar para mudanças tecnológicas. E o outro ponto é que a gente não sabe de onde vão vir as principais mudanças. Se a gente pensar, há 8 anos atrás, pouca gente ou quase ninguém usava o WhatsApp. O WhatsApp é um aplicativo pequenininho, é um aplicativo que tem ali alguns megabytes no seu celular. Hoje, eu não preciso nem perguntar aqui quem é que usa o WhatsApp, porque eu sei a resposta. Eu aposto que você que está me assistindo aí também usa o WhatsApp. E o que o WhatsApp fez? Mudou completamente a forma de comunicação, mudou o setor de telecomunicações. As empresas telefônicas e outras tiveram que se adaptar por causa de um aplicativo de alguns poucos megabytes que você instala ali no seu celular. Então a gente não sabe de onde está vindo a mudança. Por exemplo, hoje todo mundo conhece o WhatsApp, mas vou perguntar aqui para a turma quem é que conhece o WeChat. Quem conhece o WeChat? Temos uma pessoa, 2, 3, 4, olha, tem até um número considerável. O WeChat é uma espécie do WhatsApp chinês. É um aplicativo, né, que está começando a ficar popular fora da China, apesar de não ser o objetivo, né, ele se consolida hoje como um aplicativo muito sólido na China, mas que tem utilidades que o próprio WhatsApp não tem. Na China hoje, por exemplo, você consegue pagar tudo com o WeChat. Todos os pagamentos são pagamentos móveis e são feitos pelo meio desse comunicador, coisa que o WhatsApp ainda não oferece, talvez vá oferecer. Como é que você paga? Por meio daquele código QR. Sabe aquele código quadradinho, né, que você lê e escaneia na hora? Todos os pagamentos na China hoje são feitos assim. Pra vocês terem uma ideia da transformação da sociedade chinesa, andando pelas ruas de Pequim e Xangai, eu passei 4 meses lá esse ano, eu notei que os moradores de rua carregam uma plaquinha com o código QR deles.
porque eles sabem que não tem a menor chance de receber uma ajuda de alguém que está passando ali, se não for por meio do celular, porque as pessoas não carregam mais dinheiro no bolso. Então, olha o grau de transformação da sociedade chinesa. Até nessa última vez que eu fui agora, aproximou-se um morador de rua, pediu dinheiro, a gente falou, ó, não tem dinheiro, não tem trocado. Ele falou, não precisa ter trocado não, tirou um cartãozinho com o código QR dele, falando, pode dar no celular aqui. Então, é nesse nível a transformação que esse aplicativo está provocando em meios de pagamento, por exemplo. Mais do que isso, está chegando ao Brasil agora aplicativos como o TikTok. Quem usa o TikTok aqui? Que isso? Todo mundo? Quase inacreditável, tá vendo? Você aí usa o TikTok também? O TikTok, ele muita gente dizendo que é uma espécie de um novo Instagram, apesar da configuração dele ser diferente, é um outro tipo de vídeo, um conteúdo mais dinâmico, mas pergunte a quem tem entre 12 e 18 anos no Brasil e provavelmente essas pessoas já vão conhecer o TikTok. E o TikTok, a grande característica dele é o uso da inteligência artificial. Ele usa a inteligência artificial de uma forma muito inovadora e é isso que faz com que ele hoje tenha vantagem sobre outros aplicativos. Então só isso aqui já mostra que tem gente que está informado sobre algumas coisas, tem gente que não está e que provavelmente vão ter mudanças profundas vindo desse tipo de aplicativo novo. Então, tecnologia demanda informação, tecnologia demanda conhecimento e eu acho que é isso que é o objetivo da nossa aula. Feito esse panorama, acho que a gente já pode ter uma conclusão, que é a conclusão da incerteza, né? Se tem uma coisa que a gente pode concordar todos, é que a tecnologia gera incerteza para todas as indústrias, para todos os setores e para todas as carreiras, né? O que eu preciso aprender hoje se o mundo vai ser mudado, talvez pelo TikTok, talvez pelo Quai, talvez pelo WeChat? Quais são as habilidades que eu preciso aprender nesse contexto de mudança? Então, a gente tem, sim, incerteza não só para setores industriais, de serviços, mas a gente também tem incerteza para carreiras, né? Quais decisões eu devo tomar? Para ajudar a gente a navegar nessa incerteza, eu vou entrar aqui na primeira parte da minha apresentação, onde eu gostaria de fazer uma espécie de um mapa, mostrando assim, de onde viemos em tecnologia e para onde estamos indo. Então aqui é quase que uma cartografia para a gente entender da onde veio a internet, da onde veio o momento que a gente está e para onde a gente está indo. Então é uma previsão que, se você souber essa previsão, pelo menos te ajuda a tomar decisões melhores com relação à sua carreira e com relação também à sua empresa. Então, onde é que começou a internet, né? A internet começou lá nos anos 60, ainda como um experimento, né? Criando uma rede de computadores. Na época, o objetivo era conectar um computador ao outro, sem nem saber direito para que aquela rede serviria. Era uma rede acadêmica, uma rede militar, uma rede que tinha preocupações muito diferentes da internet que a gente conhece hoje. E o objetivo naquele momento era, vamos conectar um computador ao outro. Quando a gente chegou nos anos 90 e a internet se popularizou, ela deixou de ser só uma rede de computadores e passou a ser uma rede de pessoas. Então, o que começou a acontecer? A gente começou a conectar gente pela internet. Surgiu a web, inventada pelo Sir Tim Berners-Lee, surgiu vários outros tipos de aplicação, surgiram as redes sociais, e aí você começou a juntar pessoas. Gente, juntar pessoa gera um valor extraordinário. Quanto vale hoje uma empresa como Facebook, como o próprio WhatsApp, que são empresas que fizeram isso, aglomeraram bilhões, né? Chega a ser mais de 1 bilhão de pessoas nas suas plataformas. Quando você faz isso, você gera um valor ali que é extraordinário. Então, a gente está ainda nesse momento, aplicações que juntam pessoas geram valor, isso ainda não foi embora, a gente ainda está nesse momento. Então, a gente vive hoje uma rede que conecta não só computadores, mas conecta também pessoas.
que está vindo aí e o que já está entre a gente? A gente está chegando no momento em que a gente vai ter uma internet das coisas. O que eu quero dizer com isso? Não só computadores e pessoas se conectam, mas objetos também passam a se conectar. Aí você vai perguntar, mas Ronaldo, qual objeto que se conecta à internet? Eu vou dizer para você o seguinte, todos. Hoje, toda e qualquer coisa, pequena ou grande, pode potencialmente se conectar à internet. O aparelho de som, o ferro de passar, o avião, a televisão, a mesa, o transporte público, o vagão do metrô, o caminhão de lixo, a iluminação das cidades, cada lâmpada que a gente tem na nossa casa, tudo isso pode se conectar à internet. E quando você conecta um objeto à internet, ele ganha novas utilidades, né? Ele ganha a capacidade de medir o seu ambiente, ele ganha a capacidade de gerar dados. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas você poderia conectar até uma cadeira à internet, né? Como essa aqui, um banco, né, no caso. E aí você vai falar, mas para que eu faria isso, né? Poxa, imagina só um banco conectado à internet que tivesse sensores nele, né? Todas as vezes que alguém se sentasse no banco, ele poderia, por exemplo, contar o número de pessoas que se sentou nele, certo? Mais do que isso, se ele tivesse sensores de peso, cada pessoa se mexe de uma forma diferente. Então, cada pessoa tem uma assinatura de movimento distinta. Eu poderia ter uma sala de aula em que o próprio banco faz a chamada de quem são as pessoas que se sentaram nele naquele dia. Então, isso é a internet das coisas. É algo que você conecta o objeto à internet com sensores e conectividade, e ao fazer isso, você simplesmente abre ali um caminho para geração de valor, novas utilidades e assim por diante. A gente está nesse momento hoje, um momento em que eu até participei dele, eu sou uma das pessoas que formularam no Brasil o Plano Nacional de Internet das Coisas, uma iniciativa que foi tomada pelo BNDES. Eu fui um dos coautores desse plano, que foi inclusive transformado em decreto nesse ano, e que tem o objetivo de inserir o Brasil nessa onda tão importante que é a onda da internet das coisas. Então, isso está em curso e é inclusive política governamental, não só no Brasil, mas em vários países. E depois disso, né, o que mais que pode acontecer? Então, outra coisa que está começando a surgir agora é algo que eu tenho chamado de internet dos serviços. Os serviços também estão se digitalizando. Vou dar só um exemplo aqui. Eu não sei quem de vocês assistiu a esse vídeo do Google, onde o CEO do Google, ele mostra uma inteligência artificial do Google que é capaz de telefonar para um restaurante ou para um cabeleireiro e marcar uma consulta ou uma reserva de uma mesa para você. Quem viu esse vídeo aqui, só por curiosidade, o pessoal aqui é muito bem informado, talvez você tenha visto também, mas se não tiver, a gente pode até colocar um link em algum lugar aqui para você poder clicar e assistir. Mas o que impressiona nesse vídeo é que essa inteligência artificial, ela fala igual a gente. Então ela liga em seu nome para o restaurante e fala: alô, eu gostaria de reservar uma mesa hoje para o Ronaldo. Aí a pessoa fala: olha, hoje está ocupado até às 10 da noite. Eu falo: não, então pode ser 10h30. E a pessoa, a voz faz até aqueles barulhos que a gente faz assim, sabe aquele... E você fala: poxa, isso aqui é igual uma pessoa, né? Então isso é um uso de inteligência artificial capaz de dialogar, agir em nosso nome. E para vocês terem uma ideia, hoje um dos dilemas de empresas como o Google é se eles avisam ou não para a pessoa que está do outro lado que é um robô que está falando. Então, é tipo, alô, aqui é o robô? Então, eu estou falando em nome do Ronaldo, etc. A gente está entrando nesse mundo, tá? É um mundo em que os serviços se digitalizam. E, obviamente, feita essa cartografia, eu já acho que dá para ter uma pequena ideia do tipo de habilidade que a gente vai precisar desenvolver, né? Do tipo de serviços e indústrias que vão surgir, como é que a gente vai gerar valor. Então, essa é um pouquinho da cartografia da onde a gente está com relação ao avanço tecnológico. Isso me leva à segunda parte do que eu gostaria de trabalhar hoje aqui com todos vocês, que é o seguinte: a gente está entrando
num momento que é de economia dos dados. Cada mudança dessa de tecnologia gera mais dados, né? Os dados, eles são a força motriz da economia do presente. Então, vou fazer uma rápida passagem aqui sobre como é que os dados estão presentes nas nossas vidas de hoje. Então, a primeira coisa que a gente tem que perguntar é como é que são coletados os dados no mundo de hoje? Onde é que tem essas informações que são depois coletadas e agregadas, de onde vem essa coleta, né? Então, hoje, toda vez que você usa o seu computador, você tem dados sendo coletados, né? Abriu o computador, começou a digitar, se o computador estiver na internet, provavelmente já tem dado coletado. Mais do que isso, toda vez que você usa o seu celular, também tem dados coletados. O celular você não precisa nem estar com ele ativo, pode estar no seu bolso. Muitas vezes você está andando pela cidade com o celular do bolso e a sua localização, por exemplo, está sendo coletada, medida e assim por diante. Então, não precisa nem você estar com o celular ligado na sua mão. Todo momento que você está com o celular no bolso, ele está gerando algum tipo de informação. Aquelas pessoas que falam assim, eu sou uma pessoa desconectada, tipo a nossa aluna que não tem computador em casa, pode falar, não, eu não tenho tecnologia, então ninguém coleta os meus dados. Não, então talvez a pessoa vá na farmácia. Quando você vai na farmácia e você tem lá o seu CPF pedido ou passa o seu cartão de crédito, todas as informações de compras também são coletadas e muitas vezes são levadas para algum lugar, consolidadas ali em algum lugar e assim por diante. Então, nem no mundo físico a gente está a parte da coleta de dados. E hoje, obviamente, já tem smart speakers, né? Você fala por voz com o seu aparelho de celular ou com uma caixa de som inteligente que você tem na sua casa, ou mais do que isso, está chegando o momento do reconhecimento facial, né? Em que você vai andar pela rua da cidade e vai ter câmeras e aquelas câmeras vão reconhecer quem é cada pessoa, vão inclusive poder traçar o deslocamento das pessoas. Claro que aqui tem uma preocupação com privacidade, né? A gente tem que criar regras que sigam lá os padrões internacionais para não ter violação de privacidade, mas essa tecnologia veio para ficar, né? Então isso também já vai começar a acontecer. E reconhecimento facial é muito poderoso. Ele é capaz não só de identificar quem é quem, mas ele identifica também emoções. Ele sabe se você está triste, se você está feliz, e está sendo usado agora até em cinema e para testar propagandas e filmes em que você passa um filme para a pessoa, uma câmera de reconhecimento facial fica monitorando e vê exatamente em qual momento a pessoa responde emocionalmente a uma cena do filme. Então, é muito preciso e você tem um reconhecimento não só da face, mas também do estado emocional e, obviamente, a quantidade de aplicações que vão surgir a partir daqui vai ser muito grande. Outra coisa, o Estado, né, o SUS e qualquer governo estadual, municipal ou federal também precisa de dados para governar. Então a gente tem que lembrar que o Estado é um grande coletor de dados e também a administração pública depende de dados. E você começa a ter coisas até exóticas, né, no mundo de hoje. Isso aqui, por exemplo, para ilustrar aquela ideia de internet das coisas que a gente estava discutindo, é uma lixeira conectada à internet. Então, quando o lixo acumula até a tampa, ele manda uma mensagem para a pessoa, né, falando que a lixeira está cheia. Para que serve isso? Eu não tenho a menor ideia, porque afinal de contas você poderia simplesmente olhar e ver, mas já me disseram que, por exemplo, para lixo hospitalar ou lixo industrial, talvez valha a pena ali ter algo desse tipo que avisa a hora que você tem que trocar a lixeira. Mas, de qualquer forma, em casa me parece um pouco exagerado. Mas outras coisas muito curiosas, por exemplo, o garfo que se conecta à internet e que conta quantas vezes você levou o garfo à sua boca. E ele faz, inclusive, orientações para alimentação saudável, etc. Isso também já existe no nosso mundo hoje. Ou ainda a garrafa térmica que se conecta à internet e que tem um sensor de temperatura. Avisa quando, por exemplo, o café está frio, manda lá uma mensagem para a pessoa para repor o café, né? Um pouco mais útil isso aqui, né? Estou vendo que as pessoas gostaram da garrafa térmica.
E um dos meus favoritos, que é a escova de cabelo conectada à internet, que mede, inclusive, se você está ficando careca, né? Você passa a escova pelo cabelo, ele mede a espessura do fio, a saúde do fio e, sobretudo, se o fio continua lá, né? Então, ele faz um monitoramento ali do fio de uma forma muito precisa, usando ali também uma tecnologia de monitoramento. Gente, dá para ver que a internet das coisas não tem limite, tá? Então, criatividade e boas ideias, tem muita coisa para ser inventada ainda. Se você tem uma ideia sobre algum dispositivo que pode ser conectado à internet, inclusive me mande ou mande para um fundo de investimento, quem sabe você não monta uma startup aí, fabrica na China, em Shenzhen, e depois vende para o mundo inteiro. Isso tudo é possível, a gente está num momento em que os pequenos inovadores podem ter boas ideias com relação à internet das coisas. Então, esse tipo de dispositivo é engraçado, mas muitas vezes isso aqui pode virar uma empresa multimilionária ou até multibilionária. Então é importante a gente lembrar isso. E outras coisas curiosas, como por exemplo, o carro que vem com um bafômetro acoplado na ignição, né? O carro só liga se você soprar ali antes e senão o carro não liga. Essa aqui também eu acho ótima. Eu vi uma agora recentemente na Alemanha, que eu achei também muito curiosa, que é o banheiro público que só abre a porta quando você lava a mão. Então, se você não lavar a mão, você fica trancado no banheiro. Ele não deixa você sair. Então, esse é o mundo que a gente está vivendo hoje. É um mundo em que os objetos medem tudo que a gente faz e tomam decisões pela gente. Então, você vai no banheiro, não lavou a mão, não sai, vai ficar no banheiro, entendeu? Então, esse tipo de coisa começa a acontecer. Em síntese, gente, a gente está vivendo a era dos dados, tá? É a era dos dados. E a gente tem, inclusive, no Brasil, uma lei nova, que é a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que foi aprovada exatamente para criar ali os freios e contrapesos, as regras do jogo, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui hoje, mas certamente vai ter conteúdo aí pela frente que vai tratar dessa questão da Lei Geral de Proteção de Dados, mas ela tem uma dupla função. Uma é proteger os nossos direitos enquanto usuários e, segundo, fomentar a inovação, né? Uma vez que esses direitos estejam protegidos, que o Brasil e outros países possam fazer com que os dados sejam uma alavanca para a inovação, para a competitividade econômica e assim por diante. E o mais importante, que a gente tem que lembrar é que os dados somos nós, né? Quando a gente está na internet, as decisões são tomadas com base nos nossos dados. E o que eu quero dizer com isso, né? Muita gente usa essa frase, eu gosto dela, que diz que os dados são o novo petróleo, né? Ele é um recurso econômico tão importante que ele é igual ao petróleo. As pessoas hoje mineram dados da mesma forma como buscam por petróleo, porque é um recurso muito valioso, um recurso que move empresas multibilionárias no mundo todo. Só que eu gosto de complementar essa frase dizendo que, tal como o petróleo, dado também vaza. E quando o dado vaza, ele também produz danos ambientais tão graves quanto o do petróleo. Então, quando você tem um vazamento de dados pessoais, você pode estar causando danos para um número muito grande de pessoas e esse dano pode durar ali anos, meses e assim por diante. Então, é preciso realmente ter um certo cuidado também com essa questão da privacidade na questão dos dados. E eu gosto sempre de dar um exemplo, uma história que aconteceu nos Estados Unidos, envolvendo essa marca chamada Target, que é uma loja, que é uma mistura de supermercado com farmácia, e tem um caso clássico que aconteceu lá, que foi o seguinte: um belo dia, um pai de família começa a receber em casa mala direta com propaganda de produtos para mulheres grávidas. Começa a receber mala direta. Ele fica intrigado com aquilo, liga para a Target e fala: olha, não tem ninguém grávido aqui em casa, eu tenho uma filha de 14 anos, ela está no colégio ainda, não tem ninguém grávida. E aí, quando ele vai olhar, ele acaba descobrindo que tem sim. O que aconteceu? A filha, que era consumidora da Target, começou a exibir um padrão de consumo que se alterou. E eles, reconhecendo esses padrões,
Então, às vezes, a pessoa passa a ter algum tipo de mudança com relação ao tipo de essência de produtos que compra, etc., perceberam que a menina já estava grávida. Então, começaram a mandar para ela propaganda de fraldas e produtos de crianças e assim por diante. Então, isso mostra também o poder dos dados, né? Hoje, com a análise de dados, você consegue prever coisas muito no começo. Você consegue prever, por exemplo, se um aluno vai ser reprovado no final do ano. Você consegue prever isso nos primeiros 2 meses de aula. Você consegue prever o aluno que vai evadir da escola, que vai deixar de estudar. Você consegue prever se a pessoa ficou grávida antes mesmo até da própria pessoa saber, ou do pai, ou da família dela. Então, os dados hoje são muito poderosos. São informações assim que às vezes revelam aspectos da nossa intimidade que a gente mesmo não está sabendo. Então, esse ponto eu acho que é muito importante e ressalta essa ideia de que ele é um recurso econômico, mas também é um recurso sensível que precisa ser bem tratado, que não pode vazar, porque de outra forma a gente pode também causar danos a outras pessoas. E, obviamente, os dados, como a gente está discutindo aqui, são combustível para as principais ferramentas do mundo contemporâneo, para os algoritmos e para a inteligência artificial, né? Não existe inteligência artificial sem dados. A inteligência artificial é movida pelo uso de dados, né? E quando a gente olha as aplicações de inteligência artificial hoje, é muito interessante. Você tem hoje, por exemplo, robôs passam a escolher currículos em seleções de emprego. Hoje tem muito caso de inteligência artificial que faz o processo de seleção ela mesma, assim, sem intervenção humana. Isso é realidade hoje. Ou mais ainda, robô faz em segundos o que um advogado demorava antes 360 mil horas para fazer. Esse aqui eu vou até passar rápido, porque eu sou advogado, então não é do interesse de ninguém ficar sabendo dessa informação. Mas, dito isso, inteligência artificial já manda soltar e prender, mas não fica só nisso. É uma notícia que conta que nos Estados Unidos hoje, decisões sobre um preso, né, que foi pego ali em flagrante, se ele vai ser solto ou não, com base na periculosidade dele, né, solto ali em liberdade condicional, essa decisão já passa a ser tomada por inteligência artificial e algoritmos. Então, até isso também já começa a acontecer. E, obviamente, gente, essas mudanças aqui, todas têm um impacto muito grande no futuro do trabalho, né? Quando a gente pensa na nossa carreira, o que a gente precisa fazer, tudo isso aqui é afetado por essas transformações tecnológicas. Então, eu queria compartilhar aqui na nossa aula hoje algumas coisas sobre o futuro do trabalho. Eu queria até mencionar um pouco essa experiência que eu tive na China esse ano, né? Como eu disse, eu passei 4 meses fazendo um documentário na China que foi exibido pelo Fantástico e pelo canal Futura. Está todo no YouTube. Quem quiser assistir, inclusive a gente coloca um link aqui depois também, onde eu fui fazer uma investigação desse país que hoje está na vanguarda de muitas tecnologias, né? A China hoje, em alguns casos, está 10 anos talvez na frente do Ocidente, até mesmo do Vale do Silício. Então eu fiz uma rodada na China muito grande, visitei os lugares de manufatura na China, como a cidade de Shenzhen, onde são fabricados hoje mais de 80% dos celulares do planeta, são fabricados nessa cidade, uma única cidade. Andei lá pelos mercados de tecnologia de Shenzhen, em companhia do David Li, que é um dos principais inovadores chineses. Fui visitar a sede do Alibaba, empresa muito importante de comércio, pagamentos. Muita gente às vezes usa o AliExpress, mas eles têm muito mais serviços do que esse. Visitei até lugares interessantes, cidades muito pobres, feiras de venda de produtos agrícolas. E nesses lugares, todos têm código QR, todos os pagamentos são feitos com celular, até os lugares, o camelô da rua usa pagamento móvel, tudo digitalizado. A gente olhando aqui na feira, tem código QR em todo quanto é lugar, então também visitei esses lugares. Conversei com o braço financeiro do Alibaba, que é o Ant Financial,
mostrando lá o futuro dos empréstimos, como é que a gente vai tomar dinheiro daqui para frente, futuro dos bancos. Então, muito interessante ver essas mudanças. Fui na área rural, entender o que estava acontecendo lá. Isso aqui é uma plantação de chá. Essa moça, ela tinha desistido da propriedade da família, tinha se mudado para a Austrália, e aí, por causa da chegada do comércio eletrônico, ela resolveu voltar para a China para tocar a plantação de chá da família. Para vocês terem uma ideia, antes da chegada do comércio eletrônico, ela faturava $500 mil por ano. Hoje, ela fatura $20 milhões por ano. Lá no programa eu conto a história disso tudo. Tudo isso revolucionado pela tecnologia. Fui em fábrica de bateria, visitar carros elétricos, eletricidade é o futuro, gente. Fui fazer consulta com um médico que estava a 1.500 quilômetros de distância. A medicina hoje lá é todo telemedicina. Fiz exame de pressão, exame de garganta, inclusive estava com dor de garganta. Me deram opção até se eu tomava medicina chinesa ou medicina tradicional ocidental. E eu falei, vou experimentar a chinesa. Funcionou, curou a minha dor de garganta. Fui na fábrica do trem-bala para ver como é que o país também mudou completamente pela conexão dos trens. Hoje você vai de Pequim a Xangai, que são 1.200 quilômetros, em um pouco mais de 4 horas. Imagina só viajar de São Paulo a Salvador de trem em um pouco mais de 4 horas e meia. Seria revolucionário, e hoje a China se conectou toda com o trem-bala. Então, é uma experiência assim, que foi muito profunda e que me fez aprender algumas lições que eu gostaria de compartilhar aqui hoje para a gente pensar essa questão do futuro do trabalho. Então, o que aconteceu na China, eu acho que é legal a gente ter isso em mente, foi um desenvolvimento muito rápido. Era um país extremamente pobre, muito mais pobre que o Brasil. O chinês, entre os anos 40 e a década de 70, o objetivo dele de vida era ter uma máquina de costura, uma bicicleta, um relógio de pulso e um radinho de pilha. Se você tivesse um desses objetos, você poderia se considerar uma pessoa que venceu na vida. Então, se tivesse uma bicicleta, parabéns, você estava no topo da sociedade chinesa. Era uma população que passava fome, né, gente? A gente tem que lembrar isso também. E aí, a partir dos anos 70, com a abertura que foi feita comercial, né, promovida pelo presidente à época Deng Xiaoping, você começou um desenvolvimento econômico, dá até para ver a mudança da cidade de Xangai. Isso aqui é Xangai em 1948, isso aqui já é Xangai na década de 80, e os chineses passaram já a desejar uma televisão, uma geladeira, uma máquina de lavar e um ar-condicionado. Parecido com o Brasil dos anos 2000, né, que as pessoas passaram a ambicionar um outro padrão de consumo. E hoje em dia, né, onde a China vira um país que é baseado na tecnologia da informação, dá para ver primeira mudança em Xangai, né? Hoje a Xangai tem uma linha de prédios que é tão ou mais impressionante que de Nova York, de Londres e assim por diante. E hoje todo chinês ambiciona ter um celular, um computador, a casa própria e um automóvel, né? O celular é um desejo já satisfeito. A população chinesa hoje toda tem celular, é um percentual muito elevado de penetração. Computador também muito elevado. Casa própria e carro, eles ainda estão trabalhando. Mas para vocês terem uma ideia, a renda per capita da China hoje é maior do que a renda do Brasil. E a gente está falando de um país com 1,4 bilhão de pessoas, né? E mais importante, nesse período de 40 anos, tirou 750 milhões de pessoas da miséria. Eram pessoas miseráveis que hoje entraram para uma classe média ambicionando esses bens que a gente mencionou aqui. E, obviamente, tecnologia teve um papel fundamental para que isso acontecesse, né? Esse salto do uso da informação, da capacitação na carreira, a ética de trabalho e estudo dos chineses é muito impressionante. Só para vocês terem uma ideia, lá eles trabalham com uma ética que eles gostam de chamar de 996. O que significa isso? Eles trabalham das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. Então, o regime deles é o 996. E tem gente que está começando a trabalhar no regime 007. 007 trabalha do meio-dia
à meia-noite, 7 dias por semana. Então, é uma sociedade que trabalha muito, mas só trabalhar não é o suficiente. É uma sociedade que começou a inovar, né? Começou a apostar em educação, em capacitação, formação de engenheiros, de programadores e assim por diante. Então, o resultado está sendo colhido e dá para ver. E a matriz do desenvolvimento chinês, né? A China hoje fez um plano de desenvolvimento para 2030. Na minha visão, é algo que pode orientar a carreira de qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Os pilares do desenvolvimento chinês hoje são esses que eu coloquei na tela hoje. Então, como é que a China pretende se desenvolver de agora até 2030? Usando as seguintes ferramentas: inteligência artificial, cloud computing, que é a computação em nuvem, internet das coisas, que a gente já estudou aqui hoje, Big Data, que é aquela coleta de dados que a gente também estudou, e com essas 4 ferramentas, eles querem promover esses objetivos aqui, quais sejam desenvolvimento econômico, criação de empregos, serviços públicos muito mais sofisticados para o cidadão, distribuição de renda e gerenciamento populacional, porque tem que lembrar que a China tem 1,4 bilhão de habitantes, é o país mais difícil de administrar do planeta. Então, gente, em síntese, qualquer uma dessas ferramentas aqui são fundamentais para a gente pensar a carreira em qualquer país do mundo. Tem que ficar antenado em inteligência artificial, cloud computing, internet das coisas, big data, porque é isso que move o mundo de hoje. Então é preciso a gente ter isso em mente. Obviamente, a lógica de trabalho dos chineses ajuda, né, que essa coisa de trabalhar muito, mas usar essas ferramentas aqui são um pilar do desenvolvimento deles. Eu queria pular agora para 5 lições que eu gostaria de compartilhar com todos aqui hoje sobre o que eu aprendi com essa experiência, não só na China, mas também em outros lugares, que são essenciais para a gente se adaptar a esse mundo em transformação. E as 5 lições que eu acho que a gente tem que ter em mente para lidar com esse mundo desafiador, né, de mudança tecnológica muito rápida, são as seguintes. Primeira lição: é fundamental a gente aprender a aprender. A coisa mais importante que a gente pode adquirir de habilidade hoje é a habilidade do aprendizado. Se a escola tivesse que ter um objetivo apenas, esse objetivo deveria ser ensinar as pessoas a aprenderem de forma permanente. Por quê? Porque o mundo está mudando muito rápido. A cada 3 anos a gente vive num mundo diferente. Então, aprender a aprender é como se fosse uma vacina contra essas mudanças que vêm por aí. Então, estar aprendendo o tempo inteiro é hoje obrigação de todos nós. Segunda coisa, que é fundamental: formação de skills, de habilidades práticas, né? Sempre que a gente estiver estudando, é importante que a gente lembre que aquele aprendizado tem que gerar uma aplicação. O que a gente pode fazer com isso? A gente pode melhorar a administração da nossa empresa, podemos criar um sistema que funcione de forma mais eficiente, podemos criar um modelo de negócio mais sofisticado, resolver um problema que ninguém resolveu. Então, tem que lembrar que é importante aprender a base teórica, porque tudo vem dali, mas é importante a gente aprender também habilidades práticas. E por habilidades práticas, isso inclui programação e coisas prosaicas, tipo consertar a bicicleta, consertar o chuveiro, aprender a cozinhar, aprender a dar nó de pescador. Todas essas habilidades têm valor e a gente às vezes esquece de que uma coisa leva a outra. Às vezes você aprende uma coisa que não tem aparentemente utilidade nenhuma, mas ela te leva para um outro lugar que você vai encontrar, às vezes, a solução de um problema ou um modelo mental que você não teria de outra forma. Então, aprender skills, coisas práticas como essas que eu mencionei, é algo absolutamente fundamental. Terceira coisa: trabalho e lazer. Acabou essa divisão, tá, gente? Se vocês não sabiam disso, espero que não seja eu que esteja dando a má notícia, mas acabou. Hoje em dia não tem esse negócio assim de que legal, agora é a hora de trabalho, agora é a hora de diversão.
Mesmo quando você está no transporte público, se deslocando para um lugar no fim de semana, de férias, aquilo também faz parte da ideia de resolver problemas, da ideia de como é que você integra aquela experiência para objetivos maiores. É um modelo que funcionou muito bem para a economia industrial. Para a economia da informação, o nosso cérebro trabalha com informação o tempo inteiro. Não importa se você está numa praia, não importa se você está no escritório. Então, lembrar disso é algo absolutamente importante, não para acabar com as suas férias, tá? Tem, inclusive, que tirar as férias, trabalhar o tempo inteiro não é uma boa ideia, tem que ter break, sim, mas a gente tem que usar essas experiências de vida para criar e enriquecer a forma como a gente resolve problemas. Então, eu acho que ter isso em mente é algo também que é muito útil. Outra coisa, e aí a quarta lição que gostaria de compartilhar, que é a seguinte: é preciso aprender a trabalhar em rede. Lembra aquele poema que dizia "Andorinha sozinha não faz verão"? Ele é mais verdadeiro do que jamais. Ninguém trabalha sozinho no mundo de hoje. Todo mundo hoje precisa construir o seu maior patrimônio, que se chama a sua rede de contatos. Sabe quando no seu celular você vai acessar um aplicativo e a pessoa fala assim: o aplicativo gostaria de acessar a sua rede de contatos. Pense 1000 vezes antes de autorizar, porque aquele é o seu maior patrimônio. Você ter uma rede de contatos de pessoas com habilidades diferentes, pensamentos diferentes, formações diferentes, isso é o maior bem que alguém pode ter na vida. Não há dinheiro que pague isso no mundo. São essas pessoas que vão ajudar você a resolver problemas, a conseguir emprego, a ter suporte emocional, a ter ideias que você jamais teria de outra forma. Então, ter uma rede ampla de pessoas é muito importante. Agora, não adianta ter só a rede. Você tem que saber trabalhar com essa rede de pessoas. Você tem que ter a capacidade de poder acionar aquelas pessoas e estar aberto para ser acionado por elas. Relações de trabalho hoje são relações de troca, de cooperação, e essa cooperação ela acontece em rede. Então é muito importante criar essas redes, saber acionar, não ter vergonha não, tá? Tá precisando de alguma coisa? Pede para alguém da sua rede de contatos, mesmo que você não conheça bem a pessoa, porque a regra hoje é que hoje ela te ajuda, num dia mais para frente você vai poder ajudar ela. Então isso também é absolutamente importante. E por fim, a quinta lição que eu gostaria de compartilhar e que eu acho que é talvez a mais importante aqui para o nosso dia de hoje, é que é muito importante aprender a transformar conhecimento em produtos e serviços. Esse aqui é não só o nosso desafio na nossa carreira, mas é o desafio do Brasil. Como é que a gente transforma conhecimento em produtos e serviços? E aqui eu não estou falando só daquele conhecimento abstrato, não, sabe? Aquilo que é conhecimento científico, universitário. A gente tem que aprender a transformar conhecimento pequenininho também em produtos e serviços. Aqui, para a gente entender, vale a regra que é a seguinte: hoje você consegue aprender qualquer habilidade na internet. Você pode ir no YouTube hoje e aprender programação, você pode aprender idiomas, você pode aprender a tocar violão, você pode aprender a escrever histórias. Então é muito interessante porque o conhecimento ele está disponível online e cabe a gente se organizar para aprender a pegar isso que está lá, ter ideias que possam gerar soluções de problemas e também gerar produtos e serviços novos. Essas habilidades aqui, elas são valiosíssimas. Se a gente aprender a fazer essas 5 coisas que eu acabei de falar, isso é uma transformação imensa na carreira de qualquer pessoa. São coisas que parecem óbvias, né? Você olha e fala assim, puxa, que óbvio. Não, são coisas que pouca gente faz hoje e aquelas que fazem conseguem ter uma visão muito maior. Então, só para concluir, gente, eu queria chegar aqui no final compartilhando com vocês uma tabelinha que foi preparada lá no MIT Media Lab, o laboratório de mídia
do Massachusetts Institute of Technology nos Estados Unidos e que tem algumas dicas para a gente se orientar nesse mundo de permanente transformação. E as dicas são as seguintes. Primeira coisa, a resiliência é mais importante que a força. É muito mais importante a gente resistir às mudanças e saber persistir nas nossas conquistas e objetivos do que a gente trabalhar com força bruta. Segunda coisa, os sistemas são mais importantes do que os seus componentes. É muito mais importante a forma como a gente organiza as coisas do que o conjunto de coisas que a gente tem organizado. Outra coisa interessante, é preciso saber que muitas vezes a desobediência vale mais do que a obediência. Eu até estive conversando há pouco tempo com um ganhador do Prêmio Nobel, o Paul Romer, e eu perguntei para ele, falei, Paul, é possível ganhar um Prêmio Nobel fazendo o que as pessoas mandam você fazer? E ele falou, é impossível. Você só ganha um Prêmio Nobel se você fizer coisas que ninguém te mandou fazer. E ele ouvir isso de um Prêmio Nobel é uma validação muito grande, assim. Então, ter ali a capacidade de enxergar o novo e desobedecer em certos momentos para fazer isso de forma ética e construtiva, eu acho que faz muito sentido. Outra coisa é que é preciso saber demandar e não só empurrar demandas. Então, aquilo que eu falei de que trabalhar em rede, é preciso aprender a pedir coisas para as pessoas, né? Você precisa saber também a demandar os outros, não pode ter vergonha de pedir coisas para as outras pessoas. Isso é uma habilidade também que a gente tem que aprender desde logo, porque é isso que faz as coisas andarem para frente e aquilo cria relações de troca, de agradecimento, de compromisso, é assim que a coisa funciona. Outra coisa, a bússola é muito mais importante do que o mapa, né? A gente, na nossa aula aqui, traçou um mapa. Eu mostrei de onde a tecnologia veio e para onde ela está indo. Esse mapa ele é útil, mas você tem que ter uma bússola com princípios. Você tem que saber para onde você está indo, independentemente do mapa, porque o mapa muda o tempo inteiro. Ano que vem, aparece aí a computação quântica que vai aparecer, vai mudar tudo. Então, é importante a gente ter um norte pessoal e a gente seguir também essa orientação. A outra coisa é que, muitas vezes, a forma como as coisas se organizam a si mesmas é mais importante do que você tentar organizar as coisas de cima para baixo. A gente tem que saber que, muitas vezes, a ordem emerge de relações fluidas, né? Então, você tentar pôr tudo em ordem, tudo em caixinhas, etc., às vezes é uma perda de tempo e de criatividade. Então, é importante lembrar desse fenômeno que a gente chama de fenômeno da emergência, de que muitas vezes a ordem emerge de relações fluidas. Outra coisa é que o risco ganha da segurança. No mundo de hoje, gente, quem é que aqui que não está correndo risco? Todo mundo aqui está correndo risco. Então não faz sentido nenhum você apostar apenas numa segurança exagerada sem correr nenhum risco. Você tem que correr risco, porque mesmo se você ficar ali ultra seguro, as mudanças são tão rápidas que às vezes você é tirado da zona de conforto sem querer. A prática é mais importante que a teoria, né? Tem até uma frase que eu adoro que diz o seguinte: na teoria, a teoria e a prática são iguais, na prática não. Então, quando a gente pensa no sentido dessa frase, a gente vê que é muito mais importante você provar os conhecimentos ali na sua aplicação no mundo real do que ficar exercitando aqueles exercícios mentais. Então, é importante levar à prática. E, por fim, ressaltar o que eu já falei aqui, de que o aprendizado é muito mais importante do que a educação. O que eu quero dizer com isso? É preciso, de novo, aprender a aprender. A educação ela é muito importante, mas o maior bem que a gente tem hoje é a capacidade de continuar aprendendo sem parar o tempo todo. Então, aprender é mais importante do que educar, tá? Então, a gente tem que lembrar sempre essa lição de que aprender a aprender é a habilidade mais importante nesse período de mudanças. Com isso, eu queria terminar compartilhando com vocês aqui, a gente já está no final da nossa aula,
o meu sonho grande, tá? Vou abrir o meu coração para todos vocês. Quando eu fui para a China e passei esses 4 meses lá, né? A minha cara foi uma mistura assim de surpresa com preocupação, sabe? Tipo essa foto aqui. Porque a China era um país muito mais pobre que o Brasil, né? E saiu de um ponto de partida muito mais embaixo, um país caótico, que as pessoas passavam fome, e em 40 anos eles deram um salto tecnológico, estão começando a passar o Vale do Silício. E isso para a gente aqui, um país como o Brasil, né, coloca um desafio muito maior, um desafio de que a gente tem que se educar justamente para a gente conseguir se desenvolver. E eu queria compartilhar com vocês o meu sonho, que é contribuir para que o Brasil faça uma única coisa que eu acho que pode ser transformadora de tudo que a gente faz. E essa coisa é o seguinte: eu queria desejar aqui com todos que o Brasil deixe de ser apenas um grande consumidor para se tornar também um produtor de tecnologia e inovação. Então, hoje a gente consome tecnologia muito bem, mas a gente não produz tecnologia e inovação bem. E educação, gente, é fundamental para isso. Pensar na sua carreira, pensar na forma como a gente estrutura nossas carreiras, nossos objetivos, como é que a gente se educa, como é que a gente aprende, e tudo isso que a gente discutiu aqui na aula é absolutamente essencial para tudo isso. Então, fica aqui a minha divisão do meu sonho pessoal, estou abrindo o coração e, obviamente, todo mundo que está assistindo essa aula, eu peço também e convido para participar desse objetivo. É isso aí. Muito obrigado. Um prazer imenso estar aqui com a FIA, realizando essa aula, abrindo os trabalhos aqui desse curso tão importante.